última aula vimos esse problema, né? Construindo dois reservatórios. A gente percebeu que o volume, né, de um cubo é a aresta elevada ao cubo, né? Como a aresta aqui é raiz de 10, ficou 10 raiz de 10. Como aqui a aresta da outra situação do outro reservatório seria raiz de 12 ao cubo daria 12 raiz de 12. Então, eu fiz uma aproximação. O raiz de 10 como 3,1, raiz de 12 como 3,3. Chegamos o quê? A 31 metro cúbico, né? E aqui 39,6 metro cúbico. E aí, se você fizer a conversão, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, aqui é 31 mil litros, aqui é 39.600 litros, né? E a diferença seria de 8.600 litros, né? Se você ver a diferença de litros a mais que cada um reservatório ia ter. Então, continuando, né, a matéria, terminamos aqui em potências com expoentes fracionários e os radicais, né? Então, observe que, com atenção as seguintes igualdades. Você tem raiz de 6, raiz cúbica de 2 elevado a 6 vai dar 2 elevado a 2, né? Pois 2 ao quadrado elevado ao cubo é 2 elevado a 6. Você percebe isso muito nitidamente quando a gente aplica aquela propriedade. Você tem a base, né? Que 6. Aqui você vai dividir por número que está aqui. Caso 6 dividir por 3, você vai ter 2 elevado a 2. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa, certo? Beleza? Só relembrando. Matemática e suas tecnologias, né? Então, você tem essa representação que eu falei, acabei de falar, vai dar 2 elevado a 2. Então, isso aqui, pessoal, é equivalente, né? Então, de modo geral, toda raiz que tem uma base A elevada a um expoente m, tirado uma raiz enésima, né? Vai ser o m desse expoente dividido por esse valor aqui. Ah, professor, não tem nada assim, tipo raiz de 2. Aqui, então, vai ser 2. Aqui tem um expoente 1 subtendido. E aqui não é 1, aqui é 2, né? Então, ficaria assim, né? Então, onde o A elevado a M tem que ser maior ou igual a 0, né? Para o M pertencente aos inteiros e N pertencente aos naturais não negativos. Isso aqui é importantíssimo para vocês saberem. Observação: se A elevado a M é negativo e N é par, né? Logicamente, a gente tem a raiz enésima de A elevado a um expoente M não pertencente aos reais. Um exemplo disso: aqui você tem um número negativo e um expoente não é par. E aí você percebe que essa raiz quarta de menos 3 elevado ao cubo não vai pertencer aos reais, né? Porque menos 3 elevado ao cubo é menor do que zero. Isso. E o índice, né? Aqui, 4 é par, né? Você percebe que aqui é diferente, né? Aqui é par, aqui é ímpar. E aí aqui, ó, da mesma forma, ó, menos 9 ao quadrado dá 81. A raiz cúbica de 81, você sabe, né, qual é? Você percebe o seguinte: você pode transformar assim, né, ó. Aqui você pode colocar, aqui é 3, né? Aqui você pode transformar o 81 com isso aqui. E por sua vez você pode transformar na forma de fração, né? Aqui, ó. Mesma forma aqui. Aqui você percebe o seguinte: que é negativo, né? Que é porque juntou aqui, mas é um negativo. E aqui é menos 3, né? Veja,
que a gente tem essa representação. Aqui, como é negativo, vai ficar menos 1 sobre 4 elevado a 3. E isso vai dar um número negativo. Esse número negativo aqui, pessoal, lógico, não pertence, né, aos reais, certo? Não pertence. Radicais aritméticos e suas propriedades. Lembre-se, radical aritmético é toda expressão matemática na forma raiz enésima de A, com A pertencente aos reais positivos, N pertencente aos naturais e N maior ou igual a 2. Primeira propriedade, raiz enésima de A elevado a N, que é igual ao próprio A, em que o A é maior ou igual a zero. Exemplos, raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de é positivo, né? 3 ao quadrado é igual a 3. 3 elevado a 5 raiz quinta é 3, né? E assim por diante. Simplifique, né? Ó, vamos analisar o seguinte, né? Se você for lembrar de cada uma das proposições, o que a gente deve lembrar? Deve lembrar o seguinte: quando você tem um expoente negativo, né? Tecnicamente, você está invertendo ele, né? É isso que você está fazendo. Tecnicamente, aqui tem um 1, né? E aí, você inverte ele. Da mesma forma, vai acontecer aqui, ó. Se você tem aqui elevado a um expoente negativo, menos 2n, você vira ele e, tecnicamente, vai levar a um expoente positivo, né? Como aqui é menos 2, aqui vai ficar 2, né? 2n. Beleza. Outra propriedade que é bastante interessante é que esse 2 ele pode se desmembrar dessa forma. Lembrando, tecnicamente, daquela fórmula, né? Ó, m vezes n, né? Aqui você tem a base, e aqui você pode escrever como a elevado a m elevado a n. Da mesma forma, foi desmembrado aqui o 2n, o m funcionaria como 2 e o n funcionaria como n normalmente. E aí você teria isso. Cancelaria Sn com essa raiz, ficaria só a parte de dentro. E aí você tem outra solução, né? Como? Você pega, utilizando a divisão. Menos 2n dividido por n dá menos 2. E aí você só inverteria e ficaria ao quadrado, né? Inverteria a fração, né? Certo? Tranquilo? Bem simples, né? Segunda propriedade, a raiz aritmética de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. Então, quer dizer, a raiz enésima de A vezes N é igual a raiz de N vezes raiz enésima de B. Então, o A sendo maior ou igual a zero e o B sendo maior ou igual a zero. Vale destacar que estamos trabalhando com radicais aritméticos e, portanto, com radicandos não negativos. Essas propriedades podem não ser válidas para radicandos negativos. Aqui você tem um exemplo, né? A raiz cúbica de 8 vezes 27. Eu posso desmembrar essas duas partes. Lembrando, né, que o 27 é 3 ao cubo, né? Ó, se você for analisar com bastante calma, isso aqui vai ser isso aqui, né? Isso aqui pode ser transformado também aqui, ó, 3 ao cubo, aqui. Logicamente, 3 dividido por 3 é 1, né? Então, vai dar 2. 3 dividido por 3 também é 1, e vai dar 3. 2 vezes 3, temos o 6. Bem prático. E aqui você também pode fazer de outra forma, né? Aqui, ó, como eu falei, né? Bem simples. Aqui, ó, 4 vezes 25. Raiz de 4, raiz de 25, aí temos o 2, temos o 5, e 2 vezes 5 é 10. O 128, 2 elevado a 6 vezes 2, né? Raiz de 2 elevado a 6 vezes raiz de 2. Aí, 6 dividido por 2 é 3, aí temos esse 3 aqui, e a raiz de 2. Dá 8 raiz de 10. Né? Isso aqui é bastante, ó, isso aqui é essencial.
Principalmente, ó, quando você vai fazer assim, ó, raiz de 128, né? 128. Professor, como é que faz isso? Sempre você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 128 e simplificar por 2, né? Sim, valores mais altos, né? Deu 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, e por 2 dá 2, e por 2 dá 1. O que que você deve fazer, né? Quando você quer a forma mais reduzida disso, a gente vai agrupar de 2 em 2. Toda vez que você tirar uma raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2. Ah, se fosse raiz cúbica, eu agruparia de 3 em 3. Mas como aqui é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então vai valer só um 2, vai valer só um 2 aqui e vai valer só um 2. Só que esse aqui sobrou. Então, eu vou multiplicar esses que estão aqui. Ó, esses dois que estão em azul, eles vão ficar de fora da raiz, porque eles têm pares. Agora, esse 2 que sobrou, ele vai ficar dentro da raiz, né? Porque ele não formou par. Então, aqui, ó, e 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aí você tem o 8 raiz de 2 que temos aqui, certo? Tranquilo? Simples. E a terceira propriedade é a raiz enésima de um quociente, né? Você tem A dividido por B. Eu acho que eu vou deixar essa... Não, eu vou tentar resolver aqui. Raiz enésima de um quociente A dividido por B, onde o A é maior ou igual a zero, B maior que zero, é o quociente das raízes enésimas de A e B. Aqui você tem a raiz enésima, aí você pode desmembrar essa raiz em cima no numerador e no denominador, sendo o A maior ou igual a zero e o B maior que zero. Então, o B não pode ser zero, né? Porque não existe divisão por zero. Então, a gente faz o seguinte, a gente utiliza aquele princípio da fração. Usando o princípio da fração, você vai desmembrar em duas frações menores e aí temos a igualdade, certo? Então, descobrimos aqui como queremos demonstrar, certo? Aí temos alguns exemplos. Aí temos a raiz de 8 sobre 25, raiz de 2 o raiz de 8, né? 2 ao cubo. Veja, se eu peguei o 8, né? E simplifiquei. O 4 por 2, por 2, deu 2, por 2, deu 1. Então aqui, ó, eu fiz um agrupamento de um só 2, né? Veja isso. E aí, lógico, tem um 2, sobrou o quê? Um 2. Então eu vou colocar dentro da raiz esse 2 que sobrou. E aqui foi o que aconteceu aqui. Raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5, né? Aqui você percebe que é um número decimal, transformei em fração. O que é isso em fração, né? 243. Aí você vê a quantidade de casas depois da vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 zeros. Então, o expoente vai ser a quantidade de casas depois da vírgula. E aí você tira a raiz cúbica, né? Aqui você pode desmembrar. E aí você tem 3 ao cubo, né? Vezes 3 ao quadrado, 10 ao cubo, vezes 10 ao quadrado. Aqui sai, né? Vai ficar um grupo de 3. E aqui você tem a raiz de 9. Raiz cúbica de 9. Aqui temos um grupo que só é 10. E aí fica a raiz cúbica de 100. Então finalizamos, né? Aí na próxima aula iremos trabalhar esse exemplo aqui, certo? Com bastante atenção. Até a próxima, curta, compartilhe e tire suas dúvidas aí nos comentários do vídeo, tá bom? Agradeço demais a presença de cada um de vocês e até a próxima.